Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês que chegam aqui no canal Thiago Lima EBD para mais uma vez neste vídeo, essa pré-aula, e nós estaremos estudando nesse vídeo a lição de número 9, o reinado de Joás. Muito bem, peço a todos vocês que estão me assistindo por aqui agora, você que está chegando no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário também a respeito de tudo, do vídeo, da aula do professor, aceito dicas, críticas, tá bom? Tudo para enriquecer e melhorar sempre, tá joia? Então, hoje vamos para a aula de número 9, lição de número 9, o reinado de Joás. Muito bem, nessa lição nós temos o nosso texto áureo, que está assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-os a teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios 3 e 4. Muito bem, verdade prática. Para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Excelente. A nossa leitura bíblica em classe para esta aula ficou em 2 Reis, capítulo 11, verso do 1 ao 3, e também capítulo 12, do verso 1 ao 5, e mais uma sessão do 17 ao 21. Nossos capítulos e objetivos, eu gosto sempre de colocar dessa forma, porque eu acredito que ele vai nos moldar e nos direcionar de uma melhor maneira, para que não percamos o objetivo dessa lição. Então, capítulo 1 é o livramento de Joás. E nesse capítulo, nosso objetivo é apontar o livramento de Joás das mãos de Atália. No capítulo 2, o reinado de Joás e a reparação do templo. Nosso objetivo é assinalar a restauração do templo. O capítulo 3 ficou a conspiração contra Joás, caracterizar a idolatria de Joás e a decadência do seu reinado. Muito bem. Então nós estaremos estudando uma lição falando de Joás, né, como o próprio tema da lição já diz, que é o reinado de Joás. E nós vamos falar então de Joás, nós vamos falar do seu reinado, nós vamos falar da sua família, nós vamos falar das suas ações, das suas atitudes, dos seus intentos, tá certo? Como foi, não é? Que Joás chega ao reinado, né? Então, enquanto Joás seguia os passos do sumo sacerdote, olha que interessante, Joiada, né, fez o que era reto diante do Senhor. Então, nós vamos ver aí essas atitudes que formaram o caráter e a história desse nobre rei, né, que começou muito bem, teve um livramento extraordinário da parte do Senhor, mas um final que infelizmente nos entristece, né? Ele eliminou o baalismo, renovou a aliança e restaurou o culto a Yahvé, e reparou o templo e entre outras coisas. Todavia, depois da morte do homem de Deus, Joás se deixou seduzir, olha só que terrível, pelos príncipes do povo, e mergulhou na impiedade, injustiça e idolatria. E o castigo divino foi implacável. O castigo divino foi implacável, seu reino foi invadido pela Síria e acabou através de uma conspiração, sendo assassinado pelos seus servos. Capítulo 1, então, o livramento de Joás, né? As tramas reais. O texto diz assim: acirradas disputas pelo poder envolvendo interesses políticos e econômicos. Esse foi um dos pontos que fez com que Atália, né, a avó de Joás, tivesse o intento de matar toda a descendência de seu filho. Então a casa real de Judá havia se aparentado com a casa real de Israel através de Atália, ou Atalia, neta de Acabe e Jezabel, né? Atalia se casou com Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Muito bem, então nós estávamos falando por muito tempo a respeito das histórias dos reis do norte, né? Agora, essa história de Joás, nós vamos falar aqui para uma história que aconteceu, se desenvolveu no Reino do Sul, porém com uma ligação muito forte através de Atalia, por ser, né, neta de Acabe e Jezabel. Então, a morte de Acasias, né? Veja, Acasias morre, Jorão morre, Acasias morre, ela fica ali como uma pessoa que era da família real e se vê com o direito de poder aí, tirar a vida de pessoas e acabar com a descendência dela própria, né? Dela própria, e mandou exterminar ali, matar os seus netos. Então a morte de Acasias foi o cumprimento da profecia. E nós temos
também um detalhe, né? Proferida por um dos filhos dos profetas da escola de Eliseu. Conforme o relato bíblico, ele profetizou assim. Olha só o que está escrito em 2 Reis, capítulo 9, versos 7 e 8. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo o varão, tanto o encerrado como o livre em Israel. Então, nós vemos que, para esse primeiro capítulo, as tramas reais, estamos em um momento crucial, né, da história, tanto de Israel, como para agora o reino do sul, devido a Jeú, né? Jeú, que nós lemos um pouquinho antes aqui da história de Joás. Jeú foi uma peça importantíssima, né? Foi um homem com uma história importantíssima também, porque ele exterminou a casa de Acabe e Jezabel. Ele vem destruindo todos eles. E por azar ali, Acasias estava visitando Jorão e acabou também sendo morto por lá. E nesse momento, onde Atalia ela se levanta e toma sua atitude terrível, né, de matar ali os seus netos. Muito bem, então, até depois dessa profecia com relação à casa de Acabe, né, o que está escrito em 2 Crônicas 22:8, como eu citei aqui no começo, né, que a morte de Acasias foi um cumprimento da profecia em 2 Crônicas 22:8, que diz assim: sucedeu que, executando Jeú, olha só, Jeú, juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Então foi um momento muito importante para a história que vai começar agora com Joás, essa atividade toda de Jeú no reinado do norte. Mas depois também Jeú acaba, como se diz, né, metendo os pés pelas mãos e faz aí dessa matança, dessa limpeza, algo excessivo e que Deus também não aprova. Mas isso com certeza para uma outra lição, né, outro momento. E nesse momento das tramas, né, reais, nós vamos falar aqui, eu vou dar uma olhadinha aqui no slide, nós vamos falar do povo de Judá, nós vamos falar de algumas coisas aqui e tudo, mas eu quis destacar aqui também o quê? As mulheres, né? As mulheres nesse momento, porque veja, nós estamos diante de uma situação onde os reis estão mortos, a casa está sem homens velhos para assumir o trono. Existe lá, pelo que se dá a entender na leitura da Bíblia, que existe um lugar onde as mulheres cuidam dos filhos dos reis, né? Os filhos ficam em um determinado local, em uma determinada área, e aí a Atalia chega e fala, olha, agora vamos matar todo mundo, e dá a entender que ela faz essa matança, e também depois tem como que ela dá a ordem, né, que façam isso. Mas eu queria chamar a atenção aqui de todos que a respeito da esposa de Joiada, Joseba, né? Joseba. Vamos lá, versículo de número... Deixa eu encontrar aqui na Bíblia. Joiada. Certo, olha só. E tomou Joás, certo, no verso de número 2, do capítulo 11 de 2 Reis, né, a nossa leitura bíblica em classe, vai dizer, mas Joseba, olha, Joseba, né, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre, olha só, os filhos do rei, tá certo? Os quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama, né, ela pôs ele e a sua ama dentre os filhos do rei, os quais matavam ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram, né? Então, nós vemos que nesse ponto aqui, as tramas reais do capítulo 1, nós vemos duas mulheres, né, importantíssimas da história, que foi uma com o seu intento miserável, assassino e diabólico para subir ao poder, para ser a rainha. E outra, usada por Deus, fez algo de muita coragem naquele momento, onde foi já deliberado a morte desses meninos. E ela vai com a sua intrepidez e resgata um desses meninos e esconde não só ele, como a sua cuidadora também, esconde no templo, e ele cresce ali, passa ali 6 anos crescendo no templo, né? Ao mesmo tempo em que é algo que nos impressiona, a coragem dela e toda essa situação que envolvia a ida do menino ao templo, nós também ficamos pensando que esse menino cresce no templo do Senhor, cresce aprendendo as coisas do Senhor, né? Mas aí, assim, é algo de se pensar, porém que o resultado ainda não foi um resultado positivo, né? Ele deveria ter terminado sua vida de uma maneira positiva, então, se tudo isso realmente fosse fazer, né, peso na sua vida. É interessante que o ser humano é assim mesmo, né?
A educação, às vezes, é a mesma educação para um e para o outro, mas cada um toma as suas decisões, cada um direciona a sua vida àquilo que lhe chama atenção, àquilo que ele quer, né? Mas destacando então aqui as mulheres, né? Mulheres de valores, mulheres que são usadas por Deus, que são mulheres que não temem, né, mas que agem no momento certo, mulheres que são servas do Senhor, mulheres que são realmente mulheres valorosas, que merecem aí, né, a nossa lembrança e admiração, e não só admiração, mas sim aprender com elas também. Tá certo? Nós, homens, aprendendo com as mulheres, mulheres que podem ser usadas por Deus, como Ana, né, a própria Joseba, Esther, Isabel, Ruth, Débora, tantas outras mais que nós podemos falar e aprender com elas. Muito bem. E ainda, nesse ponto, né, o povo de Judá, de certa forma, estava acostumado com a adoração de Baal e Aserá. Né? Ele estava acostumado. A Atália estava decidida em aprofundar a adoração a esses falsos deuses, né? E foi demais para o povo. Né? Então, passou-se um tempo, Joiada, com certeza, um coração querendo apresentar esse menino, fazer com que ele chegue, ou que ele chegue à maioridade, para poder ele se colocar de alguma maneira, né? Muitos pensamentos, acredito eu, que Joiada teve pensamento, quando olhava para aquele menino, lembrava daquela história, ele deveria de pensar, né? Como que vai ser, o que Deus vai fazer, né? Joseba foi lá, pegou, trouxe, agora eles estão aqui, crescendo entre os meninos do templo, crescendo aqui todo mundo junto, e esse menino ainda vai ser o rei de Judá. Ele que vai pôr as coisas em ordem. Eu vou cuidar dessa criança, eu vou fazer essa criança ser um adorador temente a Deus. Será que é isso que Joiada pensava? Né? E cuidando dele, criando ele, mostrando a ele as coisas do Senhor, mostrando as escrituras que tinham ali em mãos. Tá certo? É algo muito profundo, porque é um menino que conhecia, né? Eu acredito que ele conhecia muito bem toda a história que estava por detrás do seu povo. Ele conhecia muito bem, né? Então, um dos artífices usados por Atalia para incrementar a adoração a Baal foi a apropriação dos utensílios sagrados no templo do Senhor, que foram levados para o templo de Baal. Você já encontrou isso daí na Bíblia? Sabe onde está essa referência? Eu fiquei encucado com isso e fui atrás, né? Então, uma das coisas que ela fez foi pegar os utensílios da casa do Senhor e levar para o templo de Baal, né? Pegou aquilo que era sagrado e profanou aquilo, levou para o templo de um deus, de um falso deus, tá certo? Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 24, verso 7, né? E também havia lá, né, um sumo sacerdote, né, dessa falsa divindade, né, chamado Matã. É isso mesmo. E depois também foi destruído aí ao decorrer da história. Então, Atália foi uma rainha perversa e má, tanto ao cometer assassinatos em série, quanto em promover a adoração de falsas divindades, né? Então, seguramente, ela era uma rainha difícil de conviver, tendo em vista a sua índole de matar os próprios familiares para ter acesso ao trono. Pessoas de índole terrível. Sendo assim, qualquer outra atrocidade cometida para o povo seria possível da parte dela. Então, era um momento tenso, um período tenso, né? Um reinado de 7 anos, tenso, onde o povo vivia realmente com medo devido à maldade que existia em Atalia. Bom, a coragem do sacerdote Joiada, né? Então, aqui o ponto 2 do capítulo 1 mostra e fala, nos traz a chamar a atenção a respeito da coragem do sacerdote Joiada. Eu destaquei no ponto 1 a coragem da esposa dele, né? Joseba. Então, Atália herdou a perversidade de Acabe e Jezabel. Muito bem, né? Ela era neta de quem, né? Então, faria que coisas? Que educação essa menina teve? Com certeza, uma das piores possíveis, a tal ponto de dar um fruto terrível desse, que foi matar os seus próprios netos. Para se assentar no trono, ela matou seus próprios netos. Apenas Joás, filho de Acasias, escapou. Esse é o texto da revista, né? E ele tinha 1 ano, e em uma sala foi escondido por sua tia, corajosíssima, né? Jezabel, esposa do sacerdote Joiada. Sempre foi poupada por causa do zelo. Aí assim, né? Sempre foi poupada por causa do zelo do sacerdote Joiada, usado por Deus, que promoveu a Davi um herdeiro perpétuo. Prometeu, né? A Davi um herdeiro perpétuo. Somente foi poupada por causa do zelo de Joiada ou por causa de Deus, né? Aí eu fiquei com essa dúvida aqui. Então, somente foi poupada, né, essa semente de Davi, essa linhagem de Davi, por causa do zelo, né? Eu coloquei assim, por causa da coragem de Joiada. Por causa da coragem dele, né, Deus usou esse homem corajoso para agora
promover, né, e manter a promessa, a sua promessa de que haveria sempre um herdeiro de Davi no trono, né? Então a sua descendência durará para sempre. Isso foi Salmos 89, 36, que está dizendo: a sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. Ou seja, nunca se apagará, né? Ou seja, estará sempre aceso. E no 7º ano, olha só o que está escrito lá em 2 Reis, capítulo 11, verso 4 e 5, assim: no 7º ano, mandou Joiada chamar os centuriões com os capitães, né? E com os da guarda, e os fez entrar à sua presença na casa do Senhor. Fez com eles aliança e ajuramentou-os na casa do Senhor. Ele lhes mostrou o filho do rei. Então lhes deu ordem, dizendo: esta é a obra que haveis de fazer. Estamos aqui então num momento onde o nosso ponto, né, era a coragem do sacerdote Joiada. Ele teve a coragem de manter escondido essa criança, porque também sua esposa o tinha recolhido ao templo, né? E no 7º ano, eu creio que foi orientado por Deus para poder estar fazendo o que ele fez, que foi essa reunião com os centuriões, né? Essa parte de pessoas que eram importantes ali em Jerusalém e que determinava a alta sociedade e que determinava as leis que seriam estabelecidas, enfim. Então ele fez com que todo aquele povo, né, em um determinado tempo, né, se fizesse essa importante reunião. Onde? Né? Onde? Qual local? Na casa do Senhor, dentro da casa do Senhor. E aí eles fizeram uma aliança e Joiada fez com que eles jurassem a servir ao Senhor e ao povo, né? Joiada fez com que eles fizessem um juramento, fez a aliança com Deus e um juramento, dizendo: não, nós estaremos servindo ao Senhor, nós estaremos servindo, né, a Deus, e nada poderá mudar essa decisão. E quando eles fazem o juramento, o que acontece? Joiada apresenta ali o menino. Que momento, imaginem para Joiada, que momento excepcional, né? Sempre tem esses momentos muito relevantes na história, porque foi o momento em que ele apresentou aquele garoto como o filho de Acasias. Quando todos foram mortos, esse foi protegido. Esse Deus resolveu não deixar que fosse levado, e temos aqui uma linhagem real, não é? Porque Atalha, na verdade, ela era uma pessoa que veio do Reino do Norte. Então, agora Joás, ele representa quem? A linhagem real, que é do Reino do Sul. Então isso foi muito importante, né? Um dos aspectos importantes, né? E ele apresentou o menino ali em um momento em que todos estavam decididos e firmes da sua posição diante de Deus, diante do sacerdote, entre muitos ali dos principais, né? Os centuriões, os capitães, e eles agora estavam recebendo uma missão, né? Uma tarefa importantíssima, que era o quê? De assegurar a vida de Joás. Né? E aí o texto vem já na sequência dizendo assim: então lhes deu ordem, né, dizendo: esta é a obra que fazeis, que vocês vão fazer, né? Tudo isso para combater o mal. E nós, né, eu coloquei assim: o que estamos fazendo? E nós estamos combatendo o mal como, né? Então nós precisamos às vezes ter coragem de fazer as coisas, coragem de falar do Senhor, coragem de ser aí um profeta na vida das pessoas, e que essas pessoas façam sim uma aliança com Deus. E façam essa aliança de que maneira? Através de Jesus Cristo. É a única maneira, é o único caminho que existe para Deus, é Jesus. Não é isso? Não é isso? E aí vem, né, a missão. Qual é a nossa missão? É falar de Deus, falar do Senhor, do reino de Deus, falar que existe uma promessa muito maior que qualquer aí expectativa que essa vida possa nos trazer. Não é verdade? Essa é a nossa função, como filhos, como pessoas que estão esclarecidas quanto à palavra de Deus. Jesus nos escolheu para tal, e nós precisamos fazer a vontade dele. Nós não podemos ficar dormindo esperando tanto tempo. Joiada ficou 7 anos aguardando, e no 7º ano, assim diz no verso de número 4, né? Nossa leitura em classe vai até o 3, mas no 4 diz: e no 7º ano mandou Joiada chamar os centuriões, para fazer aquilo que Deus tinha colocado no coração dele para fazer: proteger o menino e estabelecer sempre a promessa que ele fez a Davi, que era de um trono perpétuo. Olha só que importante isso. E nós precisamos nos achar nesse contexto, é claro que trazendo para a nossa vida e todo o ministério de Jesus para nós, professores da escola dominical, irmãos que me assistem aqui, mesmo que você não seja um professor, mas nós precisamos tomar essa importância como algo de primeira grandeza em nossa vida. Eu coloquei aqui, né, com relação a corajoso, ser uma pessoa que realmente esteja pronta para fazer as coisas do Senhor. Eu coloquei a respeito de Paulo, em Atos, capítulo 23, no verso 11, Paulo está preso, depois de uma situação toda conturbada naquele dia, e ele está na prisão.
na prisão. E a Bíblia diz assim lá em Atos 23:11, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, olha, que coisa linda. Na noite seguinte, ele estava preso. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem. Olha, coragem. Você está preso, olha só, Paulo estava preso porque estava falando das coisas de Deus, acabou chegando na prisão, ficou lá, na segunda noite, já tinha ficado um dia, na segunda noite, e o Senhor se coloca do lado dele e disse, coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Olha, muitas vezes em nossa caminhada, algumas coisas acontecem fora do nosso planejamento, mas é Deus cuidando de nós e nos levando a determinados locais. E por mais que você se sinta desprezado ou injustiçado, você é bem-aventurado por isso, porque é um privilégio poder sofrer porque serve e segue a Jesus. Então fica aí esse ponto aqui interessante que eu achei a respeito da coragem. Nós precisamos ser corajosos em falar da palavra de Deus e fazer aquilo que Deus tem para que nós façamos. Muito bem, então o ponto 3 aí do capítulo 1 vai dizer, né, a estratégia bem sucedida. Então o sacerdote, como um homem temente a Deus, destruiu os sacerdotes de Baal e conclamou o povo para remover o seu templo, despedaçar as imagens e altares e refazer a aliança com Deus. Então depois que, se você ler ali o capítulo 11 por completo, você vai entender, né, que existe um momento em que o povo, ele é apresentado, ele é coroado, ele é dado a ele o livro, né, o rolo do livro, e agora ele é o rei. E na estratégia de Joiada, na estratégia dele, a guarda faria toda a segurança. Toda a segurança. Então, o que acontece? Quando isso aconteceu ali, que eles saem, né, e expõem aquele menino para todos, aí o barulho, né, que se faz, a Thalia, ela vai até lá para ver o que é e diz, traição, traição. Né? E aí, como diz aí, né, a casa dela caiu. Ou seja, acabou-se a gracinha dela ali, acabou-se tudo, ela é morta, né? Então, eu coloquei assim, essas atitudes são atitudes de um homem que teme a Deus. Um homem que teme a Deus, ele não compartilha, ele não se associa, tá certo? Com a incredulidade, não, mas assim, a impiedade das pessoas. A incredulidade é uma coisa, eu não tenho fé, né? Incredulidade é isso. Agora, a impiedade das pessoas, a falta de respeito por Deus, enfim. Então, quais são as atitudes? Né? Destruir os falsos sacerdotes, e se fossem profetas, da mesma forma, tá certo? Destruiu o templo de Baal e despedaçou as imagens e altares. Acabou com tudo ali. Joiada foi um sacerdote que fez muito mais do que a sua função. Né? Ele planejou e deixou com que esse plano realmente fosse executado da melhor maneira possível, que era eliminar esse povo que trazia idolatria no meio do povo de Deus, tá certo? E mais uma vez, a pergunta que eu faço é, nós estamos como diante de Deus, né? Temos nossas idolatrias? Nós temos nossas idolatrias? Será que existem coisas que eu e você, nós não podemos ficar sem? Será que eu e você nós temos alguma coisa que você faça, não sei o que, de repente algo que você goste aí de fazer, será que isso tem tomado o lugar de Deus na sua vida? Para ser idolatria tem que ser isso, né? Então, que se existe algo que te tire da presença de Deus, ou que tire seus alunos da presença de Deus, professor, use de uma estratégia para assim fazer como Joiada fez, derrubar os altares, acabar com esses falsos profetas, falsos sacerdotes, para acabar com isso, despedaça todas as imagens aí e que nós possamos estar sempre no templo, né, aprendendo do Senhor e louvando e engrandecendo ao nome santo dele. Amém? Muito bem, então síntese do tópico 1, há momentos em que o perigo nos cerca sem que o percebamos. Olha, são nessas horas que o Senhor intervém nos concedendo escape e proteção. No segundo capítulo, nós vamos falar no primeiro ponto, a arrecadação para o templo, certo? Então o reinado de Joás foi muito próspero, né, enquanto Joiada o aconselhava. E aí a gente entende, né, a importância de termos ali sempre alguém que nos orienta e não ter essa pessoa. Quando você não tiver mais essa pessoa, você vai estar instruído a ponto de seguir o caminho, seguir a sua jornada, seguir a sua missão, fazer aí o seu chamado, o seu ministério, só você, porque aí vai chegar o ponto em que você vai ser aquele no lugar de Joiada na vida de alguém. Olha só que legal. É assim que Deus faz, não é? É assim que Deus faz. A adoração a Baal havia sido muito incentivada pelos reis anteriores e nenhuma manutenção era feita no templo do Senhor, né? E aí por isso ele estava em condições precárias. E Joás percebe isso, vê ali as rachaduras e agora quer arrecadar dinheiro para que se faça aquilo, né? Por quê? Porque Joás amava o templo.
Joás amava o templo e o seu tutor Joiada e fez coisas boas, elevou para a casa do Senhor o seu olhar e conduziu da melhor maneira a coleta e oferta e os reparos no templo, tá certo? Então Joás deu a ordem, mas parece que não entenderam muito ao certo a sua intenção. E aí no capítulo 2 de 2 Reis, capítulo 12, no versos 6 e 7, vai dizer assim: sucedeu, porém, que no ano 23º do rei Joás, olha quanto tempo passou, né? Os sacerdotes ainda não tinham preparado os estragos da casa. Então, o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes e lhes disse: por que não repareis os estragos da casa? Né? Você já estava pronto praticamente ali para fazer, né? Existia a oferta. Porém, o sacerdote Joiada tomou uma caixa. Eles demoraram para fazer, eles parece que não queriam fazer. Olha, e isso é uma coisa muito terrível que aconteceu, porque me parece que é fruto da idolatria na vida do povo. A idolatria na vida do povo afastou eles de uma tal maneira que parece que eles não viam a hora de voltar à idolatria. Então, para conduzir a mente deles a se dedicarem ao templo, para reformar, para reparar, para melhorar aquele templo, foi difícil. Joiada que teve que pôr a mão e fazer, Joiada que teve que ir lá, olha só, e o sacerdote Joiada tomou uma caixa, ele mesmo faz. Né? Enquanto existem outras pessoas para fazer, o líder está fazendo aquilo. Né? E me parece que isso, dentro das perspectivas de liderança, de pessoas que se têm e são líderes, fica um pouco fora. Não que seja errado fazer, ou que ele errou, nada disso. O líder dá o exemplo, né? Mas acredito que na direção daquilo que necessita ser feito. Né? Então ele mesmo pega e dá um grande exemplo. Mas por quê? Porque os liderados estavam demorando. Não existe aquela história, quando o líder senta, os liderados deitam. Na verdade, quando o líder deita, os liderados nem estão mais lá, desaparecem. Mas aí ele mesmo pega e faz, tem essa atitude, né? Joiada era um homem de atitude. Nós, homens, servos de Deus, precisamos ser homens de atitude. Onde, quando vemos algo que é necessário fazer, nós tomamos o nosso lugar, nos conscientizemos disso e vamos fazer. Se é para nós fazermos, precisa ser feito, nós precisamos fazer. E olha, não era qualquer homem ele, era o sacerdote. Era um homem de extrema importância e relevância dentro de toda a sociedade, o contexto de Jerusalém e do reinado do sul. Né? Não era qualquer um. E ele toma aquela caixa, ele fez na tampa um buraco e a pôs ao pé do altar, à mão direita de quem entrava na casa do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. 2 Reis 12, verso 9. Com relação às atribuições dos tesoureiros, tudo aquilo que o capítulo nos conta do seu trabalho, né? Existiu, é claro, a fidelidade desses homens. E isso é muito importante, né? Aqueles que lidam com as ofertas da casa do Senhor, eles precisam ser fiéis. Fiéis em tudo, né? Fiéis em tudo. Eles precisam ser fiéis no seu trabalho, eles precisam ser fiéis na sua casa, com os seus filhos, sua esposa. Eles precisam ser fiéis em tudo. Aí, às vezes, a pessoa não é assim, né? Não caminha dessa maneira, mas acaba sendo ali um tesoureiro na casa do Senhor, acaba dando problema, né? Mas só para comentar aqui também, enfim, é algo que a questão da fidelidade de uma pessoa que lida com finanças hoje dentro da igreja, ela não está relacionada a um cargo, mas sim a seu caráter, tá certo? Não precisa ser necessariamente um pastor, ou um presbítero, ou um diácono, ou um cooperador. Um irmão que tenha o caráter de Cristo, não é? Que busque as coisas do Senhor, e é isso que vale. Então é muito importante, né? Bom, mas o sacerdote fez o que devia ser feito, né, por Joás, ou mandado por ele. Então será que isso era costumeiro na relação de Joás e Joiada? Eu coloquei assim no sentido, quem que deveria fazer isso, ou de uma maneira melhor poder falar e os sacerdotes fazerem, né? Porque como eles demoraram para fazer, talvez Joás não soube falar com eles. Será que seria isso? Né? Deixa aí no comentário o que você acha. Será que Joás não tinha um toque de liderança e não sabia conversar com os sacerdotes para que eles fizessem aquilo que ele estava tentando fazer? Há de se pensar, não é verdade? Muito bem. Bom, eu coloquei nessa lição aqui, sempre gosto de falar, né? Os pontos fortes e êxitos, né? Fraquezas e erros. Enfim, e eu coloquei aqui de Joás, olha só que interessante. Pontos fortes e êxitos de Joás. Empreendeu grandes reformas do templo, foi fiel a Deus enquanto Joiada viveu. É pouco, né? É pouco. Para quem carrega uma história muito bonita, de um livramento de Deus maravilhoso sobre a vida, foi pouco os pontos fortes, não é verdade?
Nós precisamos refletir nisso, né? Olha, e agora eu vou falar que as fraquezas e erros são mais itens, é o dobro. Olha só, permitiu que a idolatria continuasse a ser praticada por seu povo, usou os tesouros do templo para subornar ao rei Hazael da Síria, matou Zacarias, filho de Joiada, permitiu que os seus conselheiros desviassem o povo de Deus. Nossa, é complicado, né? Então aí fica aqui agora lições de vida, né? Um bom e esperançoso início pode ser arruinado por um final voltado para a impiedade. Nós não podemos deixar que nossa vida com Jesus seja dessa forma, tá certo? Eu não me lembro aqui exatamente as palavras do versículo, mas Hebreus 10:39 vai dizer que nós somos daqueles, né, que conservamos para a salvação. Depois você lê, lembrei aqui agora, né? Então nós não podemos deixar que isso nos leve, tá certo? Lições de vida. O melhor conselho é ineficaz se não nos ajudar a tomar decisões sábias. Lições de vida. Por mais úteis ou nocivos que os outros possam ser, somos individualmente responsáveis pelo que fazemos. Então não é aquela coisa, mas fulano fez, a pessoa fez assim, fez assado, eu também. Negativo, você precisa tomar a sua posição diante de Deus e entender que você responde por si próprio, tá certo? Muito bem, passando aqui então, capítulo 2, ponto 2, né, vai falar aqui da fidelidade dos tesoureiros e a fidelidade é um atributo que enobrece. A gente já falou praticamente disso, né? E o texto da revista, assim, numa época como hoje, esse exemplo dos funcionários de Joás é um importante modelo a ser seguido para desfrutarmos das bênçãos do Senhor. É verdade, é verdade. Então, a fidelidade. Eu separei aqui alguns versículos que falam, olha, também não pediam contas para os homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Segundo Reis, capítulo 12, verso 5, onde está falando ali deles, daqueles que eram os tesoureiros da casa do Senhor. E eu achei algo aqui interessante, né, com certeza, mas assim, olha só o que está escrito em Gálatas 5:22, né, que a fidelidade faz parte do fruto do Espírito. A fidelidade não é uma simples escolha. Eu vou servir a Deus, eu vou fazer lá, um exemplo, eu vou estar tocando na casa do Senhor, eu vou ser cooperador na casa do Senhor, mas fiel já não sou tanto, eu escolho não ser. Não é uma questão de escolha, e sim a questão de ser o fruto do Espírito. O Espírito Santo precisa frutificar isso em você, né? Você precisa desenvolver isso na sua vida. O fruto já está aí. Você precisa desenvolver. Então, olha, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Olha só, mais um versículo aqui, Salmo 119, verso 30, diz assim: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. A fidelidade sempre será o melhor caminho a ser trilhado por nós, tá certo? Muito bem. E aí Tito, né, capítulo 2 de Tito, lá a carta a Tito, do 7 ao 10, nos diz assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras no ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado. Não é para você ser bonitão, mas para que o adversário seja envergonhado. Isso mostra a mudança, a transformação de Cristo na sua vida. Mas continuando, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões. Olha que conselho a palavra de Deus nos deixa. Também não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Paulo dizendo a Tito. Gostei dessa passagem. E até no nosso texto áureo que diz, né? Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata-as a teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios 3, 3 e 4. Muito bem, síntese do tópico 2. Aqueles que administram os bens destinados para a obra de Deus devem fazê-los com dedicação, verdade e amor. Amém? Muito bem, capítulo 3, a conspiração contra Joás. Joás, então, ele foi um rei que chamou atenção no seu início, chamou atenção devido à história que está por trás do seu início, que é o livramento, um grande livramento de Deus para a vida dele. Ele cresce no templo, ele cresce aos pés de um grande homem, de um homem corajoso, de um homem temente a Deus, que via as coisas de Deus de uma maneira diferente de muitos, mesmo até vivendo em meio à idolatria e muitas pessoas que combatiam, né, com ele a respeito disso, onde ele era o sacerdote do Deus verdadeiro, mas existiam muitos ali, até mesmo seus conterrâneos, que não acreditavam da mesma maneira que ele. Como pode, né? Como pode? Então, Joás,
não tinha firmeza em suas convicções. Aí vai falar, né, o declínio do reinado. Joás não tinha firmeza de suas convicções e se deixava levar facilmente por qualquer sugestão. Quando o sacerdote Joiada morreu, o rei não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor e passou a adorar os ídolos. É como eu comentei no começo, será que nós estamos prontos a sermos agora os tutores, ao invés de sermos tutoriados? Se isso existe, deixa aí no comentário aí, tá bom? 2 Crônicas 24, 17, 18, né, vai falar muito aqui. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá. E aí veio o pessoal lá que não era muito centrado com Deus e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. O ouviu e não falou nada, consentiu com aquilo, e deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Então, por causa dessa culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém, né? No declínio do reinado ainda, né, eles a confiaram em suas próprias forças, né? Aí sobe ali o rei da Síria, e o que acontece? Joás pega e decide recolher, né, as coisas santas. Olha só, segundo Reis, capítulo 12, 17 ao 18, vai dizer assim: porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Jeoazafá, Jorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e mandou a Azael, rei da Síria, e então eles se desviaram de Israel, eles não foram guerrear. Quer dizer, confiaram nas suas próprias forças, né? Não esqueceram que eles tinham que olhar para Deus, esqueceram que Deus ainda falava, né? E as más decisões de Joás levou à conspiração e ao assassinato contra ele. E não por isso, pelo despojo sem ter guerra, ele mandou para Azael, né, rei da Síria, mas sim porque ele consente na morte do filho de Joiada. Que ingratidão! Que ingratidão, ele matou aquele que com certeza cresceu com ele ali na casa do Senhor. Matou o filho daquele homem que o livrou da morte. Que paga horrível. Que sentimento muito ruim. É terrível isso, né? Então, essa é a trágica consequência do quê? Da desobediência. A pessoa fica fora de si e faz coisas que ninguém acredita. É inacreditável a pessoa tomar certas decisões, né? Então, essa é uma trágica consequência da desobediência. Perder a confiança em Deus por causa de uma consciência contaminada. A consciência da apostasia a consequência da apostasia é trágica e inevitável. Muito bem, capítulo 3 ainda, né, o ponto 2, a conspiração e morte no reino, né? Então a idolatria de Joás teve início após a morte do sacerdote Joiada. Eles fizeram o que eles queriam lá, adorar os seus deuses lá, enfim, né? E aí o que aconteceu? O segunda Crônicas, capítulo 24, 19 e 21, diz assim, né? Porém, enviou profetas entre eles para reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. O povo se rebelou contra o Senhor, se rebelou contra tudo aquilo que Joiada construiu ao longo da sua vida. E Joás não soube conduzir de uma maneira que permanecesse isso dentro do povo. É complicado. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias. E aí é esse momento um momento crucial, né, na história do final de Joás, porque quando o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé em cima do povo, e lhes disse: assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar, porque deixaste-os ao Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele, e o apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Terrível fim do filho de Joiada, Zacarias, um homem que com certeza cresceu com Joás, e ele dá essa paga terrível, né? E aí está o texto dizendo assim: quão perigoso é abandonar os bons conselhos do céu para buscar os maus conselhos terrenos, né? Não podemos deixar de discernir as coisas do Espírito, pois a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo, tá certo? Síntese do tópico 3, a desobediência a Deus e a confiança na força do próprio braço nos levam às escolhas ruins que afetam o destino de nossas vidas. A conclusão: Joás foi levado ao trono por uma ação divina organizada pelo sacerdote Joiada, porém, no decorrer de sua vida, ele não soube aproveitar todo esse ensinamento que ele recebeu do sacerdote, morando por muito tempo, quando criança, no templo, né? E diz até os especialistas que o caráter da pessoa, do homem, da mulher, é formado do 0 aos 5 anos, né? Há de se pensar nisso, né? Porque mesmo que o caráter possa ser formado, a índole da pessoa, no caso de Joás, foi totalmente ao contrário. Eu não acredito que ele aprendeu o que ele fez dentro do templo no período que ele viveu escondido. Não é verdade?
mas isso aí cabe muita discussão. Tá bom? Então, se você gostou da aula, peço que deixe aí mais uma vez, né? Peço mais uma vez que deixe o seu like, se inscreva no canal, me ajudando. Sempre falo que você deixando o like, você se inscrevendo, fazendo comentário, dando um glória a Deus aí no comentário, o YouTube ele entende que esse vídeo deve ser mostrado a mais pessoas, e esse pensamento meu aqui, essa aula, essa pré-aula, ela vai atingir mais pessoas e de repente Deus falará com mais pessoas através dessa aula, tá certo? Então, pessoal, olha, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e até a próxima aula.